Queridos irmãos e irmãs, que o nosso Deus gracioso esteja conosco nesse momento em que nós queremos meditar nas suas santas palavras. Amém. Conta-se que certa vez, numa reunião de senhoras, um pastor perguntou o que elas mais faziam na vida. Aquelas mulheres, muitas delas agricultoras, ficaram em silêncio pensando. Algum tempo depois, uma delas se arriscou a dar uma resposta. Trabalhar, disse ela. O pastor então falou sobre a enormidade de tempo da vida que nós passamos trabalhando. Mas ele disse: o trabalho é importante para a nossa vida, para o nosso sustento, mas nós devemos trabalhar naquilo que nos realiza, e de fato ele é importante. Mas, disse ele, trabalhar não é o que nós mais fazemos na vida. Após um novo tempo de silêncio, uma outra senhora arriscou uma opinião. Dormir, disse ela. É verdade, falou o pastor. Passamos uma boa parte da nossa vida dormindo. Ele pegou então o exemplo de uma senhora daquele grupo, justamente aquela que estava fazendo aniversário naquele dia. Então disse: Dona Olga, são quantos anos de vida mesmo? 62, respondeu ela. Pois então vejamos, se nesses 62 anos a senhora dormiu 8 horas por dia, que é o ideal, a senhora já dormiu em torno de 181.000 horas. Isso é muito tempo, mas dormir não é o que nós mais fazemos na vida. E agora todas ficaram em silêncio e ninguém mais tentou uma resposta. O pastor então prosseguiu: o que nós mais fazemos na vida é esperar. Quando não esperamos mais nada, não vale a pena viver. A criança espera crescer, o jovem espera concluir os seus estudos, chegar à maioridade, casar, ter família. O adulto espera espera criar os seus filhos com dignidade. E os avós esperam que os netos cresçam com saúde, etc. Hoje, todos nós esperamos a cura para o Covid-19. Esperar. De fato, esperar é o que nós mais fazemos na vida. Queridos irmãos e irmãs, os acontecimentos da Sexta-feira Santa foram muito fortes, não há como negar. Aquilo que aconteceu com Jesus mexeu demais com as pessoas que estavam ali. E a sua crucificação jogou um balde de água fria na esperança de todos os seus seguidores. É o que o Evangelho de hoje nos apresenta. Porque logo no domingo, 2 discípulos que estavam a caminho da cidade de Emaús conversavam sobre esses acontecimentos. Imaginemos que a conversa deles seria mais ou menos essa: ainda não podemos acreditar em tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Nós realmente acreditávamos que era Ele quem libertaria Israel das mãos de seus inimigos. E agora Ele está morto. Nós precisamos concordar que isso era muito difícil para aqueles discípulos. Afinal, como era possível que Jesus, aquele que era poderoso profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, aquele em quem eles depositaram toda a sua confiança, toda a sua esperança, como libertador de Israel, fosse humilhado e assassinado brutalmente daquela maneira? Não poderiam aceitar que o seu libertador tivesse aquele fim. Uma das grandes verdades da nossa vida é que o ser humano se entristece quando as coisas não saem de acordo com aquilo que ele planejou, quando ele idealiza algo e o resultado não sai como o esperado por ele, porque aquilo que não cabe na mente humana é rejeitado por ela. Essa é a realidade daqueles discípulos, essa é a nossa realidade. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, o próprio Jesus se aproxima deles e, como quem pergunta: posso ir com vocês? Os acompanha, mas eles não o reconheceram. Também isso dá
dá para a gente tentar entender o porquê deles não terem reconhecido Jesus. Porque, afinal, o sofrimento daqueles discípulos não deixava que eles esquecessem a última imagem que tiveram de Jesus, completamente irreconhecível por causa daquela violência que ele sofreu. Agora, ele se apresenta a eles de uma forma jamais vista anteriormente. Jesus estava com o rosto limpo, Jesus estava ressuscitado. Então Jesus lhes perguntou sobre o que conversavam, e entristecidos lhe retrucaram: acaso você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? É como se alguém chegasse para nós hoje e perguntasse: por que é que nós temos que ficar em casa? Então, eles explicaram a Jesus tudo o que havia acontecido, e ainda disseram: ora, nós esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia. Jesus conhecia muito bem a angústia daqueles discípulos. Jesus conhecia muito bem o sofrimento que eles carregavam e a decepção. E por isso Jesus esclareceu tudo o que estava escrito a respeito dele. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Os discípulos imaginavam que a libertação que Jesus traria a Israel aconteceria por meio de espadas de ouro, assim como muitos se esquecem hoje de dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor em tempos de pandemia, porque depositam toda a sua confiança em outras coisas e não em Deus. Os discípulos jamais poderiam compreender que essa liberdade que Jesus traria concretizaria-se na cruz e no túmulo vazio, e assim aconteceu. Eles não poderiam compreender que o inimigo a ser derrotado não era o Império Romano, mas sim o pecado, o diabo, a própria morte, e que essa liberdade ultrapassaria os limites da razão e os muros de Jerusalém, que ela se expandiria pelo mundo inteiro, começando por aquelas mulheres que eles não deram atenção, atravessando continentes, mares, ao longo da história, e chegando a nós hoje. Era necessário que Jesus revelasse isso a eles, porque sozinhos eles jamais poderiam compreender estas coisas. E por isso Jesus teve misericórdia deles e se sentiu solidarizado com o estado de sofrimento em que se encontravam. E por isso aceitou o convite de jantar com eles. E quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. E então os seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Queridos irmãos e irmãs, aqueles discípulos são a prova viva do que acontece quando o ser humano coloca toda a sua confiança em si mesmo, porque eles colocaram a sua esperança em sua própria mente, e por isso se frustraram quando viram as coisas que aconteceram, porque elas aconteceram diferente dos seus pensamentos. Mas e você? Em quem você deposita a sua confiança? Em quem você espera? Essa pergunta é muito importante para a sua vida, aqui hoje e também para a eternidade. A caminhada da vida nos reserva, isso não é novidade para ninguém, situações em que nos encontramos como aqueles discípulos, onde, tomados por angústias e sofrimentos, não conseguimos compreender o agir de Deus em nossas vidas, porque a dor nos mostra de forma bem cruel, da forma mais cruel possível, que nós somos pecadores. Mas assim como Jesus teve misericórdia daqueles discípulos, Jesus também tem misericórdia de nós, e se revela como aquele que ressurgiu dos mortos, e que não só anda conosco, mas aquele que é o próprio caminho, verdade e vida. É aquele que diz ao nosso coração: paz seja
convosco? Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas em vosso coração? Os acontecimentos da Sexta-feira Santa em Jerusalém não marcaram somente a vida daquelas pessoas que estavam ali, marcaram também as nossas vidas. Porque aquele Jesus, o Nazareno, conhece as nossas necessidades e se coloca em nosso meio dizendo: paz seja convosco. E isso acontece quando nós somos batizados. Isso acontece quando abrimos a palavra para meditar nela. Isso acontece quando participamos da ceia do Senhor. E isso também acontece em tempos de pandemia, quando esperamos ansiosamente a volta de nossas atividades, o feliz reencontro com aqueles que amamos e a certeza de que ficaremos bem. E enquanto isso não acontece, Jesus continua vindo ao nosso encontro, através dos médicos e enfermeiros que trabalham incessantemente contra o Covid-19. Jesus vem ao nosso encontro, através dos mercados e seus colaboradores, que abastecem as prateleiras para que possamos abastecer o nosso próprio local de armazenamento, as nossas despensas. Jesus vem ao nosso encontro através dos garis que recolhem o nosso lixo semanalmente, como um dos serviços mais essenciais para a nossa sobrevivência, e tantos outros por aí que não podem ficar em casa e se arriscam por nós. Jesus vem a nós através de todas essas pessoas e nos diz: paz seja convosco. Eu estou cuidando de vocês. E o inverso também acontece. Deus nos usa como seus mensageiros no lugar, ali onde fomos colocados por Ele, como igreja, como alunos, como colegas de trabalho, como amigos. E também diz às pessoas através de nós: paz seja convosco. Eu estou cuidando de vocês. Diante dessa graciosa realidade, meus queridos, nós chegamos à simples conclusão de que a vida sem Jesus é fútil, é banal, é sem sentido, porque sem Jesus nós não enxergamos o outro como nosso próximo. Sem Jesus nós não enxergamos o outro como nosso irmão. Na verdade, nós poderíamos até dizer que há uma coisa que a gente faz mais do que esperar, e sim respirar. A diferença é que o oxigênio é a respiração do corpo e a esperança é a respiração da alma. Sem a respiração da alma, a própria respiração do corpo perde o seu sentido aos poucos e vai se apagando. Por isso o grande teólogo Paul Tillich disse certa vez: o que para o corpo é o oxigênio, é para a minha vida a esperança. Sem oxigênio o corpo morre, e sem a esperança morre a pessoa toda. E a fé cristã nos dá uma esperança enorme que nos anima e fortalece. E é essa esperança que rege toda a nossa vida como cristãos. É o sentido da nossa fé, é o combustível que nos fortalece dia após dia na caminhada da nossa vida. É aquilo que João disse em Apocalipse 21: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Queridos irmãos e irmãs, que estas palavras penetrem em nossos corações e fortaleçam a nossa fé,
porque a presença de Jesus é constante em nossas vidas, simplesmente porque Ele não está morto, Ele ressuscitou, se revelou a 2 discípulos que estavam a caminho da cidade de Emaús, e se revela a nós dizendo: paz seja convosco, eu estou cuidando de vocês. Amém. Que o bondoso Deus continue cuidando de nós, através de todas as pessoas ao nosso redor, para que jamais nos esqueçamos da sua presença, do seu poder e da sua graça, e que Ele também tenha misericórdia de nós e nos utilize como seus instrumentos, para também dizermos às pessoas, com as nossas palavras e atitudes: paz seja convosco, Jesus cuida de você.